como eu disse, hoje nós temos muitos assuntos ainda, não dá para a gente ficar de muita conversa aqui, mas tem a MP do Agro, que ela deve favorecer a atividade, tem os seus pontos positivos, tem dentro dela o Fundo de Aval Fraterno, e isso gera uma expectativa, especialmente para aqueles setores que estão mais endividados. Eu conversei sobre isso com o senador Luiz Carlos Reis, incluindo nessa conversa aquela votação da MP que tira o prazo final para o CAR. E essa MP deveria passar pelo Senado no máximo até amanhã. Ela foi aprovada ontem. Para o produtor que ainda não está com muita intimidade, o que é a MP do Agro? A quem ela se estende? A MP, a agricultura brasileira em geral. Por exemplo, nós temos um item que entrou, é o patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? O produtor lá tem 500 hectares de garantia e precisa 100 para o banco. Ele está com 500 hectares hipotecado ao banco, ele vai no segundo banco, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Então, se ele precisar apenas de 100 hectares, ele vai estar liberado para usar os 400 hectares restantes numa outra hipoteca. Ele chega num outro banco, ou no comércio, ou na indústria, e oferece aquela terra em garantia. Então, essa parte está nessa medida provisória. Nós temos renegociação de dívidas dos produtores rurais. Então, está também ali dentro uma forma de negociação dos produtores rurais com uma taxa um pouco melhor. Ainda é caro, 8%, mas pelo menos está também nesse processo. Existe também a tomada de recursos, que a própria ministra Tereza trabalhava há bastante tempo nessa questão, recursos externos. O produtor quer tomar um recurso em dólar, né? Tem gente que quer investir no Brasil, fundos ou mesmo empresários que têm o interesse em investir na produção brasileira e que, de uma certa forma, tinha alguns entraves junto ao Banco Central para que ele pudesse fazer investimento. Agora está nessa medida provisória. Agora nós estamos recebendo críticas com relação a esse MP. E justamente essas críticas serão objeto da nossa discussão. Então, as entidades de classe que estão trazendo conosco, a própria Frente Parlamentar vai apresentar, nós estamos apresentando, hoje é o dia final da apresentação das emendas. Essas emendas estarão sendo apresentadas, nós vamos discutir na comissão especial dessa medida provisória e discutiremos com o próprio governo que alterações nós temos que fazer, junto ao Banco Central, por exemplo, ou junto ao próprio Ministério da Economia, né? O que fazer para que essa medida provisória seja palatável e ajude, sim, o setor produtivo brasileiro, porque ela veio para ajudar e não para atrapalhar, mas não é o que está nesse momento. Nós recebemos muitas reclamações dessa medida provisória. Então, é o nosso papel, nesse momento, ouvir essas reclamações e trazer os pontos positivos para o agro brasileiro. E falando em pontos positivos, falando de renegociação de dívidas, os arrozeiros. O que é que tem conquistado para eles, que a gente sabe que dentro dos setores endividados é um dos mais dramáticos? Foi uma negociação. O Banco do Brasil, aí não é apenas para o arrozeiro. Hoje tem uma linha já com 12 anos de prazo, 3 anos de carência, para a agricultura em geral. Pode ser o pessoal do café, pode ser o pessoal da soja do Mato Piba, pode ser o arroz do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por exemplo. Juros de 12 anos de prazo, 3 anos de carência. Só que é um juro caro. O Banco do Brasil tem uma linha de IRP, que é o Índice de Remuneração da Poupança, e mais 10%. 10% é um pouco pesado, mas para quem às vezes está tomando juro mais caro, ele pode pegar esse dinheiro e fazer a negociação. Vira uma alternativa para ele. É uma alternativa. O BNDES também tem uma linha, o deputado Jerônimo Guerra tem trabalhado essa questão já há mais tempo, o próprio deputado Alceu da mesma forma. Então a gente se empenhou nessa questão e a linha do BNDES tem, vamos dizer assim, também 5 bilhões de reais que está disponível para os agricultores em geral que possam tomar essa linha. Tem contas que ele pode pagar nos bancos, ele tem contas com fertilizantes, defensivos, máquinas, enfim, indústrias, cooperativas que possam ter financiado, existe essa possibilidade. E um ponto importante que eu esqueci de falar na questão da MP do Agro é a questão do Fundo de Aval Fraterno. O que é o Fundo de Aval Fraterno? Se eu devo para a empresa do Valdecir Sovernigo, nosso amigo em comum, eu devo para o Valdecir lá 200 mil reais que eu comprei de fertilizante, defensivo, enfim. Como é que fica? O Luiz Carlos, devedor, vai botar 4% dos 200 mil no fundo, 8 mil reais. O Valdecir, meu amigo, que vai receber, vai botar 4 mil reais. E o banco que nos financiou vai botar 2 mil reais. Então, vai botar
2%, 4% e 4%. Então 4 mil, 8 mil, 8 mil e mais 4 mil, dá 20 mil reais, que é o fundo garantidor, fundo de aval fraterno. Então esse fundo também foi desenhado e está nessa medida provisória, de forma que facilite, porque normalmente quem está devendo já não tem garantia, já não tem. Quem tem garantia não é o problema. Às vezes o problema dele é limite, garantia, enfim. Então esse aval fraterno, é o chamado aval fraterno, está nessa medida provisória que vai ajudar também na negociação das dívidas do setor rural brasileiro que está endividado. E nesse fundo eu ainda posso associar com mais algum outro comprador, outro devedor do Valdecir, para a gente fazer um corpo maior. Sim, a dívida é com indústria, com comércio em geral, né, com cooperativas, né, para quem ele deve. E vai entrar bancos também. Agora o problema, nós já fizemos um ensaio disso no Rio Grande do Sul. A Federação de Agricultura, nossa Farsul, fez um ensaio lá. Nós chamamos o Banco do Brasil, chamamos o Sicredi, chamamos o BRDE, o Banrisul e o Badesul. Estes bancos reclamaram. Por exemplo, eles não querem tomar o dinheiro do BNDES. Acho que o spread de 3% é muito pequeno. Então, esse é um problema dos bancos. Agora, para os produtores, existe essa possibilidade, com o aval agora facilita. Agora, tem que haver uma conversação do produtor com a indústria, com o comércio, com os próprios bancos. O próprio PSI, ele deve para banco de fábrica, nessa linha do Banco do Brasil ou nessa linha do BNDES, ele pode associar também e entrar com dívidas que ele tem com o Banco John Deere, Banco New Holland, Banco Case, por exemplo, entendeu? Pode entrar junto nesse pacote de negociação, que o BNDES colocou 5 bilhões e o Banco do Brasil não tem limite, desde que os produtores possam tomar o recurso. Nós estamos querendo que a Caixa Federal, também que entrou financiando por último agora, possa entrar nesse processo da negociação com a Caixa Federal também. Então, é um pacote que a gente espera que surta resultados, apesar de tarde, atrasado, mas pelo menos alguns produtores irá ajudar no Brasil inteiro. Então, para a gente encerrar, já estão me sinalizando ali o nosso tempo, a medida provisória do CAR, que tem prazo até sexta-feira, na sua opinião, consegue passar no Senado? Sim, nós não votou a semana passada, mas com compromisso do presidente Davi de votar nesta semana. O CAR será permanente, não pode ser um CAR provisório. A cada 6 meses nós temos que estar revisando o CAR, porque as famílias vão sendo, vai falecendo alguém da família, então há uma divisão natural, as propriedades são comercializadas, existe uma normalidade nisso, isso é comum do negócio, portanto precisa que esse CAR seja automático, permanente, não apenas a cada 6 meses, 1 ano, nós temos que estar renovando o prazo, porque as negociações do Brasil, elas acontecem todos os dias, falecimento de alguém, problema de herança todos os dias, portanto o CAR será permanente a partir desse momento.